Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula dos estudos continuados em matemática. Hoje nós vamos falar a respeito de função exponencial. Eu sou a professora Daiane Ramos, eu sou licenciada em matemática, mestre e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Então você já viu ao longo desse semestre alguns tipos de função. Você já viu a respeito da função polinomial do primeiro grau, a função polinomial do segundo grau, Cada uma dessas funções, elas possuem características, que a definem como tal. E não é diferente no caso da função exponencial. Ela tem certas características, certas restrições que a definem como tal. Então é importante que você atente-se a essas restrições, atente-se a essas características, para que você saiba identificar corretamente uma função exponencial e para que você saiba trabalhar com ela corretamente. A função exponencial, comportamentos do tipo exponencial, eles estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. Por exemplo, se você toma um determinado remédio, o remédio ele fica no nosso organismo por um tempo. Nós chamamos de o tempo que ele leva para dividir-se pela metade, a gente chama de meia-vida. Então, se eu ingiro um determinado remédio, eu tenho um tempo que a quantidade desse remédio ele vai reduzindo no meu organismo. Esse fenômeno a gente explica utilizando uma função exponencial. Outro fenômeno também que é muito comum, mas a gente às vezes não se atenta, é quando a gente coloca um dinheiro no banco. Vamos supor que eu coloquei uma certa quantia no banco. O montante que eu tenho ao final, dos meses que eu deixei esse dinheiro lá na poupança ou apliquei esse dinheiro em um determinado investimento, quando o nosso juro é composto, ou seja, quando o meu regime de capitalização é de juro composto, esse dinheiro ele vai crescendo de uma forma exponencial. Então, a curva exponencial explica a quantidade de dinheiro que eu vou ter quando eu tenho um sistema de capitalização de juro composto. Então, a gente às vezes coloca um dinheiro lá na poupança e o nosso dinheiro ele vai rendendo de acordo com essa ideia. Porque o dinheiro, ele sempre, o juro correspondente ao período é sempre do montante do mês anterior. E aí essa é uma característica da função exponencial. Esses são dois dos fenômenos que a gente consegue explicar utilizando uma função exponencial. Como eu disse, ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, do que a gente pensa. E quais serão os nossos objetivos da aula de hoje? Acompanhe no quadro. Nós vamos falar quais são as propriedades de potência. Mas, professora, você falou que nós vamos falar sobre função exponencial, por que a gente vai falar de propriedades de potência? Porque a gente precisa rever essas propriedades, é importante que você tenha em mente todas essas propriedades, porque elas serão fundamentais quando nós estivermos trabalhando com função exponencial. E nós vamos falar também de equação exponencial. Nós sabemos que uma equação ela tem uma determinada expressão igual a um número. Então, nós vamos ver como que a gente resolve esse tipo de equação. Mas por que nós precisamos saber o que são equações exponenciais? Porque as equações elas estão relacionadas a características dessas funções exponenciais. Quando eu quero calcular o valor de x, dado a minha imagem, eu utilizo essa ideia de equação exponencial. E quais são as aplicações de uma função exponencial no cotidiano? Eu já falei duas dessas aplicações, que é o caso do remédio, que é o caso também do nosso juro composto, do dinheiro rendendo ali com o sistema de capitalização de juro composto. Nós vamos ver uma outra situação. Essa situação antes da gente ver a situação, que é sobre radioatividade. A radioatividade, ela também é relacionada com a função exponencial, porque a quantidade de elementos radioativos, a quantidade de radiação que tem no ambiente, ela vai se decaindo também. A gente utiliza também a ideia de meia-vida. Mas antes de eu te contar qual é essa situação a respeito da radioatividade, nós vamos rever as propriedades de potência. Então, preste bastante atenção nessas propriedades, porque elas vão ser fundamentais para você trabalhar com as funções exponenciais. Acompanhe no quadro. Então, para qualquer valor mn, a gente tem essa primeira propriedade. A elevado a m, aqui a gente tem uma potência de base A, expoente m, vezes A elevado a n. A gente tem uma outra potência de mesma base. Então, eu tenho uma potência, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Quando eu tenho essa multiplicação de potências de mesma base, eu posso aplicar a propriedade. Eu conservo a base e somo os expoentes.
Vamos ver um exemplo numérico. Vamos supor que a gente tenha 2 ao quadrado vezes 2 à quinta. Pela propriedade, eu tenho bases iguais e uma multiplicação. Então, eu posso conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 5, que é igual a 2 elevado a 7. E aí, você tem que prestar bastante atenção no seguinte. Aqui nós fizemos o que a gente chama de ida de uma propriedade quando nós temos esse caso. A gente veio daqui para lá. Mas se a gente tivesse o contrário, a gente também conseguiria. Por exemplo, se eu tivesse 2 elevado a 2 mais 5, resolvendo um determinado problema. Como que eu posso utilizar essa propriedade? Se eu tenho uma soma no meu expoente, eu posso dividir isso numa multiplicação de potências de mesma base, onde a primeira parcela da minha soma é o primeiro expoente e a segunda parcela é o meu segundo expoente. Então, quando a gente tem esse tipo de propriedade, nós temos que nos atentar. Tanto faz a gente ir, né, da esquerda para a direita, perdão, quanto ao contrário. Então, eu posso conseguir, se eu tenho essa multiplicação de potências de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Mas se eu tenho uma soma de um expoente de uma potência, eu posso separar isso numa multiplicação de potências de mesma base. Isso é muito importante, ele ajuda a gente bastante quando a gente está manipulando alguns tipos de função, quando a gente está fazendo algumas manipulações. Então, essa propriedade e as demais que eu vou falar, elas são bem importantes, elas nos ajudam a fazer essas manipulações. Vamos conhecer a nossa próxima propriedade, acompanhe no quadro. Essa propriedade ela é bem semelhante à anterior. Eu tenho aqui não mais uma multiplicação, mas uma divisão de potências de mesma base. Quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, o que nós fazemos? Nós conservamos a base e subtraímos o expoente. Então, um exemplo numérico. Eu tenho 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5. Eu tenho a base 2, então o que eu posso fazer utilizando a propriedade? Conservo a base e diminuo os expoentes. 7 menos 5, nós vamos ter 2 ao quadrado. Então, essa propriedade também vale a volta. Se você tivesse 2 elevado a 7 menos 5, isso é o mesmo que 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5. Quando eu tenho eu tenho uma potência de potência, que a gente chama essa propriedade. Eu tenho uma potência aqui, a elevado a m, parênteses elevado a n. Quando eu tenho isso, nós podemos simplificar essa potência, a elevado a m vezes n. Um exemplo, se eu tenho 2, só um minuto. Se eu tenho 2 ao quadrado elevado a 3. Pela propriedade de potência, nós vamos ter 2 vezes 3. Isso é 2 elevado a sexta. Muito cuidado. A propriedade vale quando eu tenho parênteses. Isso é totalmente diferente disso. Aqui nós temos no expoente uma outra potência, cuja base é 2 e está elevado a 3. Quanto que é 2 elevado a 3? É 8. Então, nós temos aqui 2 elevado a 8 e não 2 elevado a 6. Então, essa propriedade de multiplicar os expoentes, ela só vale quando eu tenho o parênteses. Quando eu não tenho o parênteses, eu vou ter uma potência, né? No expoente, eu tenho uma outra potência. Então, o expoente da primeira potência é o resultado da segunda potência. Então, muito cuidado. Essa é uma pegadinha muito comum. Quando eu tenho parênteses, eu posso multiplicar os expoentes. A nossa próxima propriedade, ela é muito utilizada em disciplinas de cálculo diferencial. Ajuda muito. Essa é uma propriedade que você vai ter que levar para a sua vida. Porque ao longo da sua carreira acadêmica, você vai utilizar muito essa propriedade. Quando você estiver lá utilizando ela, você vai lembrar de mim. Acompanhe no quadro. A elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. O que isso quer dizer? Eu tenho uma potência cujo expoente é negativo. Como que eu posso mudar esse expoente negativo?
nós podemos, então, para tornar esse expoente positivo, eu posso ter 1 elevado a n. O que acontece? A minha potência, ela está aqui no numerador, é como se eu tivesse aqui sobre 1. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a potência e passar pro denominador. Por exemplo, se a gente tivesse 2 elevado a menos 2. Isso vai ser o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 2. No cálculo diferencial é muito comum quando a gente tem o seguinte, não quando a nossa base é um número, mas é uma letra. Por exemplo, 1 elevado a x ao quadrado. Isso daqui é o mesmo que x elevado a menos 2. Isso nós utilizamos muito em cálculo. E é uma forma da gente manipular as nossas funções para que a gente aplique, né, o determinado cálculo que nós queremos. Então, tanto vale quando a minha potência, quando a minha base é um número, quando a minha base ela é uma variável. E a volta também vale, né? Se você tem, que eu acabei de fazer, né? 1 elevado a 2 ao quadrado, isso vai ser o mesmo que 2 elevado a menos 2. Cuidado, se você tem, por exemplo, 3 vezes 2 elevado a menos 2. O que vai para o denominador é apenas a potência. Então, você vai ter 3 dividido por 2 elevado a 2. Muito cuidado. O que a gente passa para o denominador é apenas a potência. Se tem um número multiplicando, esse número continua no numerador. Essa propriedade também ela é muito utilizada. Essas duas propriedades talvez sejam as que a gente mais utiliza para manipular as nossas equações, as nossas funções. Essa propriedade ela nos diz o seguinte, se eu tenho uma raiz enésima de uma potência, eu posso transformar isso numa potência cujo meu expoente ele é fracionário. E o n, ele tem que pertencer aos números naturais e ele tem que ser maior do que 1, né? Porque a gente não tem divisão por zero, por exemplo. Então, se eu tenho raiz de 2 elevado a 3, como que eu posso utilizar essa propriedade? Aqui nós temos uma raiz quadrada, a gente não escreve o 2, mas ele está aqui, né? Ele está implícito nessa nomenclatura. Como que a gente utiliza, então? Eu vou pegar a minha base, eu conservo a minha base da minha potência. O expoente da minha potência se torna o numerador e o índice da minha raiz se torna o numerador. A gente utiliza bastante quando, por exemplo, a gente tem raiz de x. Aqui, o meu expoente é 1. Então, utilizando essa propriedade, a gente tem x, 1 fica no meu numerador e o meu índice fica no meu denominador, x elevado a meio. E a volta também vale. Se você tem um expoente fracionário, você consegue voltar para uma raiz. E essa aqui, nossa última propriedade, a elevado a zero é igual a 1. Lembre-se, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 1 elevado a zero é 1. 1 milhão elevado a zero é 1. 2 milhões elevado a zero é 1. Então, quando eu tenho uma base A elevado a zero, nós vamos ter o resultado 1. Isso também, essas propriedades como um todo, elas são importantes para que a gente entenda a função exponencial, mas elas também são importantes, né, no decorrer da vida acadêmica, como eu falei, para fazer algumas manipulações. Elas são importantes dentro da própria matemática e também para explicar alguns fenômenos do nosso cotidiano. E agora nós chegamos na nossa situação que eu falei, que é a situação sobre radioatividade. Na realidade, isso foi um acidente que aconteceu aqui no Brasil, que é o acidente que a gente relaciona, é o acidente do Césio 137. O césio é um elemento radioativo e uma dupla de pessoas, né, encontrou um aparelho de raio-x. E eles ficaram curiosos e acabaram abrindo esse aparelho. Acompanhe no quadro a situação. No dia 13 de setembro de 1987, 2 sucateiros encontraram um aparelho de radioterapia em um prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, capital do estado de Goiás. Eles, então, levaram um aparelho desconhecido para casa de um deles e eles desmontaram esse aparelho de radioterapia. Durante a desmontagem, eles expuseram ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de césio 137, pó branco semelhante ao sal de cozinha
que brilha no escuro com uma coloração azulada. E um pó branco com essa coloração azulada no escuro que faz mal à saúde. Então, devido à exposição desse césio no ambiente, né, isso gerou um monte de problemas de saúde porque é um elemento radioativo. Então, eles expuseram no ambiente 19,26 gramas, lá em 1987. E como que a gente pode saber, né, se essa quantidade de césio, ela já acabou, se ela termina, né? E aí que nós relacionamos a ideia da meia-vida. A meia-vida é justamente o tempo que demora para que essa quantidade inicial, ela se reduza pela metade. E você vai perceber que a meia-vida do cloreto de césio, ela é grande. Então, ainda hoje, nós estamos já em 2019, ainda há quantidade de césio exposta nesse ambiente, porque a sua meia-vida é muito grande. Acompanhe no quadro qual é essa meia-vida. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, cada elemento radioativo se transmuta a uma velocidade que lhe é característica. E esse meio tempo é o tempo necessário para que a sua atividade seja reduzida à metade da atividade inicial. Alguns elementos possuem uma meia-vida de milionésimos de segundo, então acabam muito rápido. Outros, por outro lado, de bilhões de anos. A meia-vida do césio-137 é de 30,2 anos. Mas para facilitar os nossos cálculos nós vamos considerar essa meia-vida de 30 anos. Então, nós ainda temos césio no ambiente, né? Porque sua meia-vida é de 30 anos. Então, nós temos ainda uma quantidade razoável de césio no ambiente, mesmo decorrido esse tempo todo. E aí, como que nós podemos, né, analisar essa situação? Como que a gente pode chegar numa função exponencial? É justamente analisando esse decaimento desse elemento radioativo. Acompanhe no quadro. Considerando a quantidade de césio inicial de 1 grama, qual seria a quantidade daqui a 30 anos? Ou ainda, daqui a 60 anos, daqui a N anos? E aí nós vamos fazer um estudo. Então, nós vamos começar com a quantidade inicial de 1 grama. Isso é mais para facilitar as nossas contas. Mas depois que você perceber a regularidade, você pode tentar fazer para a quantidade de 19,26 gramas, que é a quantidade de césio que foi exposta nesse acidente em 1987. Então, aqui nós temos o tempo zero. Se a gente olhar para o nosso acidente, para a nossa situação problema, corresponde ao tempo de 1987. O tempo 30 é, na realidade, 1, né? Passados-se 30 anos, nós vamos ter o ano de 2017. Passados-se 60 anos, que é o meu tempo 2, nós vamos ter o ano de 2047. 90, nós vamos ter o ano de 2077. E esse 90 corresponde ao meu tempo 3. Em N anos, nós vamos ter 1987, né? Mais N. Considerando N aqui, o nosso 30. N vezes 30. Então, essa, né, é a nossa linha do tempo. O que acontece com o césio? Passados-se 30 anos, a quantidade diminui-se pela metade. Então, eu tinha uma quantidade inicial de 1 grama. Então, nós vamos ter 1 grama dividido por 2. Passados-se mais 30 anos, ou seja, 60 anos do tempo inicial, nós dividimos essa quantidade anterior por meio, por 2. Então, eu tenho meio dividido por 2. Aqui nós temos uma divisão de frações. Como que a gente resolve? Conserva a primeira fração e multiplica pela segunda invertido. Nós vamos ter 1/4. Essa quantidade a gente divide de novo por 2. Então, eu vou ter 1/4 dividido por 2. Isso é o mesmo que 1/4 vezes 1/2, que é o mesmo que 1/8. Em N vezes, nós vamos ter a anterior, né? Daqui a pouco a gente faz o da N, para vocês perceberem a regularidade, vai ser mais fácil. Aqui, o que está acontecendo? Aqui a gente tinha 1/2, 1/4, 1/8. Perceba que o meu denominador, nós estamos tendo potências de 2. Aqui é 2 elevado a 1,
aqui é 2 elevado a 2, aqui é 2 elevado a 3 e sucessivamente. O 1, pela propriedade que a gente viu, a gente pode colocar 1/2 elevado a 0. A gente viu que uma potência, uma base elevado a 0 é 1. Então, eu posso colocar essa base como 1/2. 1/2 é o mesmo que 1/2 elevado a 1. 1/4, o 4 eu posso decompô-lo em 2 ao quadrado. Por quê? 2 vezes 2, 4. Então, 1/4 a gente pode reescrever como 1/2 elevado a 2. Lembre-se que quando você tem uma fração elevada a um expoente, tanto o numerador quanto o denominador você eleva ao expoente dado. No caso ali, 1 elevado a 2 é 1, mais 2 elevado a 2 é 4. Aqui o meu 1/8. 8 é o quê? 2 elevado a 3. Então, eu tenho 1/2 elevado a 3. O que está acontecendo? Qual que é a minha regularidade? Perceba que o tempo está relacionado com o meu expoente. Quando aqui eu considero o tempo 1, o meu expoente é 1. Quando eu considero o tempo 2, o meu expoente é 2. Quando eu considero o tempo 3, o meu expoente é 3. Então, quando eu considerar o tempo n, qual que vai ser a minha função? Vai ser 1/2 elevado a n. Isso vai me dar qual é a quantidade, por exemplo, no tempo 20, no tempo 30. Porque esse n aqui está associado a essa variável, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Observe que a minha função, né, a minha expressão, ela vai decaindo a minha quantidade e eu chego numa expressão que a minha base é positiva, a minha base é um valor, é um número, né, e a minha variável e o meu expoente é uma variável. Então, nós chegamos ao que denominamos de função exponencial. Uma função exponencial, você vai ter a base como sendo um número e o expoente, a minha variável, ela se encontra no expoente. Por isso que esse tipo de função ela é muito usada em fenômenos de meia-vida, em fenômenos que decrescem ou crescem, dependendo da minha base. Então, esse tipo de função, né, esse comportamento que nós analisamos é o comportamento de uma função exponencial. Mas quais são as características de uma função exponencial, né? Qual que é o seu domínio, qual que é o seu contradomínio e qual que é a sua lei de formação? Acompanhe no quadro. Uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais e cujo contradomínio, veja que o meu contradomínio ele tem uma restrição, é o conjunto dos reais positivos. O que isso quer dizer? Que só vale os números reais maiores do que 0. Por quê? Aqui, olha a restrição. Esse asterisco aqui em cima do nosso conjunto dos números reais, ele indica que o 0 ele está excluído desse conjunto. Então, o meu domínio é o conjunto dos números reais. O meu contradomínio, reais positivos. Isso vai ser chamado de função exponencial quando eu tiver essa lei de formação. F de x igual a elevado a x, onde a minha base é maior do que 0 e a minha base ela tem que ser diferente de 1, porque 1 elevado a 1 milhão é 1. Então, 1 elevado a qualquer valor ali no caso será 1. Então, por isso que a minha base ela tem que ser diferente de 1. Essas são as restrições que a gente tem por uma função exponencial. Então, quando eu calcular o valor de uma função exponencial, o que esse contradomínio nos diz? Eu calculei o valor de uma função exponencial. O que a minha imagem vai ser? A minha imagem sempre vai ser positiva, porque eu não vou ter imagem negativa. Lembra-se lá dos conjuntinhos? Eu tenho aqui o conjunto dos números, o conjunto do domínio, o conjunto do contradomínio. Dentro do contradomínio, a gente tem a imagem, que é o valor que a minha função vai assumir quando eu tenho um determinado valor x. Esse conjunto imagem, ele sempre vai ser maior do que 0, né? Ele sempre vai assumir um valor positivo e nunca vai assumir um valor 0. Veja, analisar o domínio e o contradomínio de uma função nos diz muito sobre ela, né? Nesse caso, quando a gente tem funções polinomiais, geralmente o domínio e o contradomínio é o conjunto dos números reais, geralmente, né? Se tem alguma restrição, aí isso muda um pouco. Mas já no caso da função exponencial, não é bem assim. O contradomínio, ele possui uma restrição. Vamos ao quadro para alguns exemplos de função exponencial. Então, eu tenho aqui a função
f de x igual a 3 elevado a x, que está dentro das minhas características, a minha base é 3, e o meu expoente está aqui, ó, é a minha variável independente, que é o x. F de n, quem que é a minha variável independente? É o n, e a minha base é 5. E aqui nós temos outra, ó, f de n, 1 meio elevado a n, que é exatamente a função que a gente acabou de encontrar para a quantidade de césio. Então, essas são as características da minha função. A minha base da minha função exponencial, ela tem que ser maior do que zero e ela tem que ser diferente de 1. E você vai perceber ao longo da nossa aula que analisar essa base também nos diz muito sobre a função, se a minha função ela é crescente ou se ela é decrescente, mas isso é mais para o final da nossa aula. Sempre eu vou ter uma função exponencial dessa forma? Não. Pode ser que a gente tenha uma constante multiplicando a função. E é importante que você saiba, isso é uma função exponencial? Não, isso é o que a gente chama de função do tipo exponencial. Acompanhe no quadro. A função g de x igual a k vezes a elevado a x, em que k é uma constante, ela é denominada de função do tipo exponencial. Então, se eu tenho uma multiplicação, uma constante multiplicando a minha função, nós vamos ter uma função do tipo exponencial. Por exemplo, essa função, 19,26 vezes 1 meio elevado a x. Essa função, ela descreve em partes o fenômeno que a gente estudou do césio com a sua quantidade inicial. Então, saiba distinguir. Eu tenho uma função exponencial quando eu tenho a elevado a x, eu tenho uma função do tipo exponencial quando a gente tem uma constante vezes um a elevado a x. Então, nós já falamos as características das nossas funções, né? Qual que é a característica da função exponencial e agora a gente já pode resolver uma atividade. Acompanhe no quadro. Então, nós vamos falar da quantidade de remédio no organismo, que foi um dos exemplos que eu iniciei a aula. Suponha que um paciente tenha ingerido uma cápsula com 1 grama de um determinado remédio, às 14 horas de certo dia. Considere que a única fonte desse remédio, desse paciente, seja a cápsula inserida nesse instante. Então, ele tomou 1 grama de remédio e só tomou isso, não tomou mais nada. Com base nessas informações, qual é a quantidade desse remédio que estará presente no organismo desse paciente às 22 horas? Só que a professora de vocês esqueceu de colocar uma informação muito importante. Qual que é a meia-vida desse remédio? Lembre-se, a meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade inicial se reduza pela metade. E a meia-vida desse remédio, ela é de 1 hora e 20 minutos. Agora sim você já tem condições de resolver essa atividade. Então, pense, analise a situação, né, monte um esquema de como seria resolver essa atividade e daqui a pouco eu retorno para a gente fazer.
Com base nessas informações, então nós vamos analisar a situação. Porque nós sabemos que foi ingerido 1 grama do remédio, 1 grama, perdão, do remédio. Esse 1 grama, ele leva 1 hora e 20 minutos para se reduzir pela metade. E esse remédio ele foi tomado às 14 horas e a gente quer saber qual que é a quantidade às 22 horas. Então, nós temos que ver quantos períodos se passaram aí desse remédio. Acompanhe no quadro como que nós vamos fazer essa resolução. Então, nós sabemos que o remédio, a pessoa tomou o remédio às 14 horas, com a quantidade inicial de 1 grama. O que aconteceu? Qual que é o próximo período que esse remédio vai se reduzir pela metade? Às 15 horas e 20 minutos. Mais 1 hora e 20, nós vamos ter às 16 horas e 40 minutos. Mais 1 hora e 20, às 18 horas. Mais 1 hora e 20, às 19 horas e 20 minutos. Mais 1 hora e 20, nós vamos ter às 8 horas e 40 minutos. Mais 1 hora e 20, nós vamos ter as 22 horas que foram solicitadas. O que acontece aqui, ó, às 15 horas e 20 minutos, essa quantidade reduziu-se pela metade. Então, nós temos 1/2. Às 16 horas e 40, essa quantidade reduziu-se pela metade. É 1/4. É aquela função que a gente encontrou do problema do césio, né? Eu tenho 1 grama e essa quantidade vai se reduzindo pela metade. Então, nós podemos escrever a seguinte função. A quantidade em relação ao tempo, ela vai ser igual a 1/2 elevado a t. Esse tempo são os períodos, ó. No período 0, 1. No período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, período 6. Então, o meu t, ele vai ser igual a 6. Então, nós temos que calcular quanto é 1/2 elevado a 6. Fazendo esse cálculo, você pode fazer na calculadora, nós vamos ter aqui 1/2 elevado a 6, 1 elevado a 6 é 1, e 2 elevado a 6 é 64. Fazendo essa divisão na calculadora, nós vamos ter 0,015625 gramas. Nós podemos ainda converter para miligramas, nós vamos ter 15,625 miligramas. Lembre que de grama para miligrama a gente anda 3 casas com a vírgula. Então, essa a expressão que a gente encontrou lá no início da nossa aula, né, analisando a situação do césio, ela nos foi útil agora para analisar essa situação do remédio. Por que é a mesma expressão? Porque a quantidade inicial é a mesma. Se a quantidade inicial fosse outra, nós teríamos uma outra expressão. Então, é preciso que você analise cuidadosamente a situação e monte a expressão referente àquele problema. Nesse caso, coincidiu porque a quantidade inicial, tanto do césio que a gente utilizou, quanto do remédio era a mesma. Mas perceba que a meia-vida era diferente, né? Lá a gente tinha 30 em 30 anos. Aqui a gente vai ter uma meia-vida de 1 hora em 20 em 1 hora e 20. Então, nós já falamos a respeito das características de uma função exponencial, já diferenciamos uma função exponencial de uma função do tipo exponencial. Lembre-se que quando eu tenho uma variável multiplicando, uma constante multiplicando a minha função exponencial, eu tenho uma função do tipo exponencial. E um conceito relacionado à função exponencial que você pode utilizar aí para resolver os problemas é a ideia de equação exponencial. Acompanhe no quadro. Uma equação exponencial é uma equação cuja incógnita se apresenta no expoente de pelo menos uma potência de base real, positiva e diferente de zero. Então, eu tenho a característica da minha função. Ó. A minha função, eu tenho que ter uma base maior do que zero e diferente de 1. Só que aqui, ao contrário da função, nós temos que uma função, ela sempre varia. O seu valor, ele sempre vai variar. Como o próprio nome já diz, nós temos algo em função de outra coisa.
Aqui não, aqui nós temos uma igualdade. Nesse caso, o x, ele não é mais uma variável, ele é uma incógnita. Por quê? Eu tenho um valor só que vai satisfazer essa igualdade, que vai tornar essa sentença verdadeira. Então veja a diferença. Na função, o meu x é uma variável. Ele varia, então eu tenho uma variação. De acordo com essa variação, eu tenho uma imagem. Mas quando eu tenho uma equação, o valor do meu x, ele é único. Porque com esse valor de x, eu vou conseguir satisfazer a minha igualdade. Pode ser que tenha mais um valor, no caso, por exemplo, da equação do segundo grau. Você pode ter até 2 valores, né, que satisfaça essa igualdade. Aqui nesse caso, nós vamos ter um valor. E por que isso está associado à função exponencial? Quando nós temos uma função exponencial, a gente pode calcular a imagem. Então, se eu tenho o valor de x valendo 3, qual que é a minha imagem? De uma função do tipo 2 elevado a x. Se eu tenho o valor de x igual a 3, o que nós vamos ter? Nós vamos substituir o 3 na minha variável e vamos encontrar qual é a imagem. A imagem seria 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, a minha imagem, quando x é 3, é igual a 8. Mas o contrário eu também posso querer. Eu posso querer saber qual é o meu valor de x cuja imagem é 8. E aí nós temos o que nós denominamos de uma equação exponencial. E esse é o primeiro exemplo que eu trouxe para você. Acompanhe no quadro. Então eu tenho aqui 2 elevado a x igual a 8. Relacionando a uma função, nós podemos querer saber qual que é o valor de x cuja imagem é 8. Se eu tivesse uma função do tipo 3 elevado a x, eu queria saber qual que é o valor de x cuja minha imagem é 27. Ou eu posso ter uma função assim, ó, que é uma soma de funções exponenciais, onde 5 elevado a 2x mais 5 elevado a x é 30. Nesse caso, nós teríamos que descobrir qual que é o valor do x que torne essa sentença verdadeira. Então, para resolver uma equação exponencial, não é muito diferente de uma outra equação. Lembre-se, quando a gente quer resolver uma equação, a gente quer encontrar o valor do x que satisfaça aquela sentença, que torne aquela igualdade verdadeira. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos querer encontrar o valor do x que torne essa igualdade verdadeira. E aí, nós temos que usar uma característica da função que nos permite resolver. É claro que aqui eu vou mostrar um método apenas para resolver a função exponencial. Você tem outros métodos quando a função não é do tipo que eu estou mostrando. Mas esse é o método mais comum que a gente se depara para resolver determinados problemas. Acompanhe no quadro como que a gente resolve esse tipo de equação. Para resolver equações exponenciais, que podem ser transformadas em uma igualdade de potências de mesma base. Então, esse método ele é utilizado somente para quando eu consigo reduzir, né, a minha equação em uma igualdade de potências de mesma base. E quando eu consigo fazer isso, a gente pode aplicar essa propriedade. Eu tenho a potência a elevado a x1 é igual a a elevado a x2. Isso daqui é a minha base. Quando que isso vai ser verdade? Se somente se os meus expoentes forem iguais. Não tem como, por exemplo, a gente ter 2 elevado a 4 igual a 2 elevado a 3, por exemplo. Isso daqui não é igual, isso é diferente. Nós só vamos ter 2 elevado a 4 igual a uma potência de mesma base quando essa base, esse expoente, também for 4. Então, nós vamos utilizar essa ideia. Nós temos que reduzir a nossa equação exponencial para uma potência de mesma base. E como que a gente faz isso? Fatorando. Determinados números a gente já sabe de cabeça. Por exemplo, 4. 4 é 2 ao quadrado. 8. 8 é 2 ao cubo. Então, alguns números a gente já sabe. Mas, às vezes, tem números muito grandes. E aí, a gente precisa utilizar esse recurso da fatoração para conseguir encontrar o valor do x, para conseguir resolver a minha equação exponencial. Vamos a alguns exemplos. Nós temos aqui 2 elevado a x igual a 128 e 3 elevado a x igual a 243. 128, assim de cabeça, é difícil a gente saber qual que é a potência, não é impossível, mas é um pouco difícil da gente saber como que eu posso reduzir 128 à base 2. Então, nós vamos fatorar. Vamos relembrar o processo de fatoração.
Então, eu coloco aqui o meu 128, uma barra. E aí, agora a gente vai começar a fazer divisões. A gente sempre começa as nossas divisões da fatoração pelo primeiro número primo. Quem que é o nosso número primo? É o 2. Então, a gente faz 128 dividido por 2. 128 dividido por 2 é 64. Aí a gente verifica. Ainda dá para dividir por 2? Dá sim. Então, 2 aqui. 64 dividido por 2 é 32. Ainda dá para dividir por 2? Sim. 32 dividido por 2, 16. Podemos ainda dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8. De 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E a gente consegue 2 dividido por 2, nós vamos conseguir 1. A gente só para a nossa fatoração quando a gente chega aqui, né, ao valor 1. E aí agora a gente conta quantas vezes eu multiplico 2 sucessivamente, que deu o resultado 128. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 128 a gente pode reescrever como 2 elevado a 7. Essa informação a gente coloca aqui na nossa equação, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Isso só vai acontecer se os meus expoentes forem iguais, porque perceba, a minha base é igual, para que isso seja igual, x tem que ser igual a 7. Se x for diferente de 7, eu não contenho uma sentença verdadeira. Para que eu tenha uma sentença verdadeira, os meus expoentes, eles devem ser iguais, assim como a minha base. Agora vamos fatorar 243. Nós vamos aplicar o mesmo procedimento. 243 é divisível por 2? Não. Mas como que você sabe, professor? Aí a gente tem algumas regras de divisibilidade. Por exemplo, todo número que é divisível por 2, ele é um número que termina com algum algarismo par. Então, um número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número divisível por 2, que não é o nosso caso. Será que ele é por 3? 3 é o nosso próximo primo. E como que você sabe que um número é divisível por 3? Você faz o seguinte, você soma os seus algarismos. 2 mais 4 são 6, mais 3, 9. Se essa soma é divisível por 3, então quer dizer que o número ele é divisível por 3. Então, 243 é divisível por 3. E o resultado nós vamos ter 81. Algo importante na fatoração é que se você começou com 3, você não pode voltar para o 2. Você sempre tem que ir crescendo os números que você está dividindo. Então, 81, a gente já descartou o 2. 8 mais 1, 9. Então, é divisível ainda por 3. 81 dividido por 3 é 27. 2 mais 7, 9. Então, continua sendo divisível por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 a gente sabe que é divisível por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Chegamos ao final da nossa fatoração. E aí a gente conta quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 243, eu posso reescrevê-lo como 2 elevado a 5. Então, nós podemos agora colocar essa informação... 2 não, gente. 3, perdão. Tô com 2 na cabeça. 3 elevado a x vai ser o mesmo que 3 elevado a 5. Isso só vai acontecer se, somente se, eu tenho bases iguais, então o meu expoente ele deve ser igual. Você utilizando essa ideia, né, da igualdade, se eu tenho bases iguais, eu tenho que ter expoentes iguais. É assim que a gente resolve uma equação exponencial, quando a gente consegue reduzir a sua base em bases iguais. Sempre a gente vai conseguir isso? Não. Existem alguns casos não tão comuns que a gente não consegue isso. Então, a gente usa outros artifícios para resolver esse tipo de equação. Mas esse é o mais comum, é o que a gente mais encontra nos livros e, enfim, nos problemas em geral. Por que a gente estuda uma equação exponencial? Porque quando a gente tem uma imagem e a gente quer descobrir o valor de x que satisfaça essa imagem, a gente utiliza essa ideia da equação. Lembrando que uma equação é sempre um número que torna aquela sentença
verdadeira. Eu vou encontrar o valor da minha incógnita, tornando aquela sentença verdadeira. Quando eu tenho incógnita, quando eu tenho uma equação, o meu x é incógnita. Quando eu tenho função, o meu x é variável. Perceba essa diferença porque é muito comum a gente confundir variável com incógnita. Essa é a diferença. E agora nós temos uma atividade. Acompanhe no quadro. A medida de tempo na qual metade da quantidade do material radioativo se desintegra é denominada por meia-vida, como eu já falei anteriormente. A cada período de tempo P, a quantidade de material radioativo cai à metade da anterior, sendo possível relacionar a quantidade de material radioativo a qualquer tempo com a quantidade inicial por meio de uma função exponencial, que é essa daqui que o problema trouxe, em que N0 é a quantidade inicial do material radioativo, T é o tempo decorrido e P é o valor da meia-vida do material radioativo. Então, dada essa função, e sabendo que a radioatividade ela faz parte da nossa vida, por exemplo, quando a gente faz uma tomografia ou até mesmo uma radiografia, né, esses elementos radioativos eles estão presentes. Um dos isótopos mais usados no radiofármacos injetados nos pacientes submetidos à tomografia é o carbono 11, cuja meia-vida dele, veja, é de 20 minutos. Nós já estudamos situações que as meias-vidas elas são totalmente diferentes, né? Na primeira situação do césio, a meia-vida era de quase 30 anos. Na do remédio, a meia-vida era de 1h20. E aqui nesse caso do carbono 11, a meia-vida é de 20 minutos. O tempo necessário em minutos para que uma amostra de carbono 11 se reduza a 1/4 do que era quando foi obtida é qual? Eu vou escrever aqui a função para que você tente fazer aí. Nós temos a função n de t é igual a n0, que multiplica 1/2 elevado a t sobre p. Lembrando que p é a meia-vida do elemento radioativo, aqui no caso o carbono 11. Então tente resolver que daqui a pouco eu volto para que a gente resolva.
Essa função que nós encontramos, né, essa função que foi dada no exercício, é a função quando a gente tem a ideia de meia-vida, onde o N0 é a minha condição inicial, é a minha quantidade inicial de elemento radioativo. Por exemplo, lá no problema do césio, esse N0 ele ia assumir qual quantidade? 19,26. Agora, nesse problema aqui, né, nós não temos uma quantidade explícita, mas a gente sabe que o resultado nosso tem que ser 1/4 da quantidade inicial. Então, nós vamos utilizar essa informação. Vamos ao quadro para a gente resolver essa atividade. Nós temos a seguinte função. N de t igual a N0, 1/2 de t dividido por p, onde p é a minha meia-vida. Então, vamos às informações do nosso problema. O nosso problema, ele não nos deu qual é a quantidade inicial, mas ele nos deu que N de t tem que ser igual a 1/4 da minha quantidade inicial. Ou seja, tem que ser igual a 1/4 de N0. Além disso, ele nos deu que a meia-vida é igual a 20 minutos. Então, com essas informações, é possível que a gente identifique qual que é o tempo para que eu tenha 1/4 dessa quantidade inicial. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos N de t, então a gente substitui aqui. Eu tenho 1/4 de N0 igual a N0, porque a gente não tem essa informação, 1/2 elevado a t, que é o valor que a gente quer descobrir, dividido por 20, que é a minha meia-vida. Perceba aqui, nós temos N0 tanto num lado da minha igualdade, quanto no outro lado da minha igualdade. Se eu dividir ambos os membros da minha igualdade por N0, eu vou conseguir uma simplificação. Então, esse N0 a gente pode simplificar com esse N0. Então, nós vamos ter 1/4 é igual a 1/2 de t sobre 20. E agora? Agora nós chegamos a uma equação exponencial, que foi o que eu falei. E a gente chega a esse tipo de equação sempre quando a gente quer descobrir o valor da minha variável independente quando nos é dado um valor da minha imagem. Então, como que nós vamos resolver essa equação? Nós temos que colocar em bases iguais à minha equação. Aqui nós temos 1/4. 1/4 é o mesmo... 1/4 é o mesmo que 1 elevado a 2 ao quadrado. E isso é igual a 1/2 t sobre 20. Mas como eu tenho essa potência no denominador, eu posso colocar essa potência como para toda a minha fração, porque não vai influenciar. No caso, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Então, eu não modifiquei o valor da minha fração. 1/2 t elevado a 20. Quando que isso vai ser igual? Isso vai ser igual somente se os meus expoentes forem iguais. Então, a minha base é igual, o meu expoente ele tem que ser obrigatoriamente igual. Então, 2 tem que ser igual a t elevado a 20. Isso vai acontecer somente se o t for igual a 2 vezes 20, ou seja, t for igual a 40. Então, quando o meu t é igual a 40 minutos, eu tenho que a minha quantidade inicial, ela se reduz à metade, a 1/4 da quantidade inicial. Observe que não necessariamente nos foi dado qual era a quantidade inicial, mas nos deram uma informação importante, que a quantidade final era 1/4 da inicial. Esse tipo de problema é muito comum. E aí você consegue simplificar a quantidade inicial com esse 1/4, né, a outra quantidade inicial que aparece do outro lado da igualdade na sua equação exponencial. Nós já falamos a respeito de quais são as características de uma função exponencial, revimos as propriedades, que elas são úteis, né, para a gente resolver certos tipos de situações. Falamos a respeito da equação exponencial que está associada à função exponencial, mas nós não falamos a respeito da representação gráfica de uma função exponencial. Como será que acontece? No início eu falei que quando a gente analisa a base da sua função exponencial, ela te diz muito. Ela te diz se a sua função exponencial ela é crescente
ou se a sua função exponencial ela é decrescente. Então, para nós descobrirmos se uma função exponencial é crescente ou decrescente, nós vamos ter que olhar para a base. E como que será a representação gráfica desse tipo de função? Acompanhe no quadro. A função ela vai ser crescente quando a minha base é maior do que 1. Então, eu analisei lá a minha função exponencial, lembrando que a minha função exponencial é f de x igual a elevado a x. Tenho lá a minha função exponencial. Quando a minha base ela é maior do que 1, eu vou ter a função crescente. E a representação é essa. Por exemplo, f de x igual a 3 elevado a x. Aqui nós denominamos de curva exponencial. O que nós podemos dizer a partir da análise dessa curva exponencial? Primeiro, como que eu sei que ela é crescente? Além da base, né? No gráfico, você vai olhar quando uma função é crescente, quando acontecer o seguinte: à medida que eu vou aumentando o meu valor do x, o que está acontecendo com a minha imagem? Perceba, a minha imagem ela está aumentando. Quando isso acontece, eu tenho o que nós chamamos de função crescente. Então, aumenta o valor do x, a minha imagem aumenta também. Isso é uma característica de uma função crescente. E isso vai acontecer quando a minha base ela é maior do que 1. Perceba também que a minha curva exponencial ela não toca o eixo x. Ou seja, eu não tenho nenhum valor que o meu y assuma que eu tenha o x igual a 0. Então, eu não tenho essa característica. Quando que uma função ela é decrescente? Quando a minha base está entre 0 e 1. Mas por que 0 e 1? Lembre-se, qual que é a restrição para que uma função ela seja do tipo exponencial? O meu a, que é a minha base, ele tem que ser maior do que 0 e ele tem que ser diferente de 1. Aqui eu coloco as minhas bases sempre que são maiores do que 1. Mas ainda a gente tem esse intervalo entre 0 e 1. Lembrando que a não pode ser 0, aqui a gente tem o sinal, a desigualdade que indica que ele não pode ser igual, e aqui também ele não pode ser igual a 1. Quando eu tenho uma base de uma função exponencial entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente. E observe a sua característica. Aqui nós temos, por exemplo, a função f de x igual a 1/3 elevado a x. A minha base ela está entre 0 e 1 e ela é uma função decrescente. Por quê? Veja aqui, à medida que eu vou aumentando o meu valor do x, o que está acontecendo com a minha imagem? A minha imagem está cada vez mais diminuindo. Eu aumento o x, diminui a imagem, eu tenho uma função decrescente. E nessa curva exponencial, ela também não toca o eixo x. Então, qual que é uma característica da função exponencial? O seu gráfico é o que nós denominamos de curva exponencial. É crescente quando a minha base é maior do que 1. É decrescente quando a minha base está entre 0 e 1. E essa função desse tipo, ela não toca o eixo x. E ela tem uma outra característica, acompanhe no quadro. A interseção da curva exponencial com o eixo y é sempre no ponto de coordenadas 0 e 1. Veja, esse é um exemplo, e nos exemplos anteriores, nós tínhamos esse ponto de interseção, aqui e aqui. Mas por que é 1? Vamos nesse exemplo aqui, ó. F de x igual a 3 elevado a x. Eu sei que a minha imagem é 1. Então, eu tenho 3 elevado a x é igual a 1. E aí, nós vamos utilizar uma propriedade que nós vimos lá no início da nossa aula. Qualquer base elevado a 0 é igual a 1. Então, eu posso reescrever esse 1 como sendo 3 elevado a 0. Temos aqui uma equação exponencial. Isso só vai acontecer quando o meu x é igual a 0. Então, quando o x é igual a 0, eu tenho a minha imagem igual a 1, que é o ponto que ele intercepta o meu eixo y, que é esse pontinho aqui que eu trouxe. Então, imagem x0, imagem igual a 1. E uma outra característica que eu também já falei é que a curva exponencial ela não intercepta o eixo x em nenhum ponto. Por quê? Porque ela é definida acima desse eixo. Relembre, o eixo x, né? Abaixo do eixo x, nós temos aqui as imagens negativas. E qual que é o nosso contradomínio? A nossa função
ela é definida de reais em reais positivos, com exceção do zero. O meu contradomínio, então o meu valor, a minha função, ela só assume valores maiores do que zero e diferentes de números negativos, só valores positivos e diferente de zero. Por isso que a nossa curva, ela nunca vai tocar o eixo x, porque eu não vou conseguir um y que eu encontre um valor x igual a zero. Então, a gente não consegue que essa curva, ela toque o eixo x. Essas são características desse tipo de função, da função exponencial. Então, você viu um gráfico que tem esse formato, né, de uma curva exponencial, não tocou o eixo x. Então, isso quer dizer que é uma função exponencial. Ela está definida acima do eixo x. Por quê? A sua imagem, ela só admite valores positivos e valores maiores que zero. E ainda, a sua curva exponencial, ela corta o eixo y no ponto 1. Então, quando o meu x é zero, eu tenho meu y igual a 1. O contrário, a gente não acontece, né? A gente não tem nenhum ponto em x que meu y seja zero. A gente não consegue esse valor. Essas são as características da função. E analisar esses tipos as características de uma representação gráfica de uma função, ela pode nos dizer muito a respeito, né, do exercício, do problema que nos é apresentado. Então, analisar o gráfico é importante para a gente dizer as características dessa função, mas também nos ajuda a resolver alguns problemas, que é a proposta da nossa próxima atividade. Acompanhe no quadro. É uma atividade de um concurso e ela diz o seguinte: na figura temos o esboço do gráfico y igual a x mais 1. Mas, professor, isso daqui é uma função exponencial? Alguns autores falam que isso é uma função do tipo exponencial. Por quê? Porque eu estou somando um valor 1. Mas outros autores já falam que essa aqui é uma função composta. Ela é uma função composta, né? E alguns autores a consideram como do tipo exponencial. Então, nós temos essa função e ele quer saber o valor de 2 elevado a 3a menos 2. E eu tenho esse gráfico. O que esse gráfico vai nos dizer a respeito da função? Esse gráfico é a representação dessa função, ax mais 1. Então, analise o gráfico, veja o que a gente pode ter de informações a respeito desse gráfico, que daqui a pouco eu retorno para a gente analisar e resolver essa atividade.
A análise desse gráfico vai nos permitir encontrar qual que é o valor do A e aí a gente consegue resolver a expressão, a potência, né, que o exercício nos pede. Então vamos analisar o gráfico, acompanhe. Nós temos aqui o gráfico da função a elevado a x mais 1. Observe que nesse gráfico aqui eu tenho ponto 1, 3. Então eu sei que quando o meu x vale 1, eu tenho valor 3. Ainda, se a gente analisar a escala do nosso eixo y, nós podemos perceber que a nossa interseção da curva exponencial, ela não está no ponto 1. Mas aí você pode estar se perguntando, mas professora, você falou que a curva exponencial, ela intercepta o eixo no ponto 1, o eixo y, quando o y é igual a 1. Mas por que aqui não? Porque essa função aqui, ela não é exponencial. Ela pode ser considerada uma função do tipo exponencial. Então, a minha função, a minha curva exponencial, ela só vai cortar o meu eixo y em y igual a 1 quando a minha função ela for dessa forma. F de x igual a elevado a x. Quando eu tenho essa forma, ela toca no eixo 1. Aqui, ela está cortando, interceptando o eixo y em que ponto? No 2. Mas como que você sabe disso? Esse mais 1 aqui, ele representa nessa função um deslocamento. Ou seja, a minha função ela é deslocada verticalmente uma unidade. Se eu tenho a elevado a x, a gente sabe que intercepta no eixo 1. Eu somei mais 1, então eu desloquei a minha função, a minha curva exponencial, em uma unidade para cima. Então aqui a gente tem outro ponto, né? A gente tem um ponto 0 e 2. Vamos usar o ponto 1 e 3. Se eu sei que quando o meu x vale 1, o meu y é igual a 3, eu posso substituir isso na minha função. Eu tenho aqui a minha função y igual a elevado a x mais 1. Eu sei que quando o meu x vale 1, o y é igual a 3. Então, eu substituo essas informações na minha função. 3 igual a o meu x vale 1 mais 1. 3 é igual a A mais 1. Nós queremos descobrir qual que é o valor do A que vai igualar essa equação. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Como que a gente resolve uma equação do primeiro grau? A gente vai, soma, subtrai, e a gente faz operações inversas em ambos os membros da igualdade, até que a gente chegue em algo do tipo a minha variável, a minha incógnita, igual a alguma coisa. Então, nós temos aqui, para isolar o que nós costumamos falar, né? A nossa incógnita A, eu tenho que subtrair 1 de ambos os membros da igualdade. Então, nós vamos ter 3 menos 1 é igual a A mais 1 menos 1. 2 é igual a A. Então, o valor do meu A é igual a 2. Quando eu tenho A igual a 2, eu consigo, né? Então, nós podemos reescrever a minha função. 2 elevado a x mais 1. Essa é a minha função. A minha base da minha função exponencial é igual a A. Mas o problema, ele não pede isso. O problema pede quanto é 2 elevado a 3A menos 2. Nós já descobrimos que o valor do A é 2. Então, nós podemos fazer o seguinte. 3 vezes 2 menos 2. Isso é o mesmo que 3 vezes 2, 6 menos 2. Isso é o mesmo que 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Tem outra forma da gente resolver isso aqui, que é aplicando as propriedades que nós vimos lá no início da nossa aula. Aqui a gente não tem uma subtração, então esse 2, 3A menos 2, nós podemos reescrevê-lo como 3 elevado a A dividido por 2 elevado a 2. O A gente já viu que é 6, então o A é 2, perdão. 2, 3 vezes 2, 6, dividido por 2 elevado a 2. O que nós podemos fazer é subtrair ou ainda a gente pode abrir essa potência. 2 elevado a 6 é 64, dividido por 4, nós vamos ter 16. Então, as propriedades de potência, elas nos podem ser úteis para resolver esse tipo de situação. Nesse caso, elas não são necessárias, né? A gente consegue resolver de outra forma.
mas em alguns casos elas são muito úteis para que a gente consiga manipular a nossa equação, a nossa função, de tal forma que deixe mais fácil para a gente resolver. Então, na aula de hoje, nós falamos a respeito de um tipo especial de função, que é a função exponencial. Como que você sabe identificar uma função exponencial? Seu domínio é o conjunto dos números reais, o seu contradomínio são todos os valores positivos, né, maiores do que zero. Então, a minha imagem, minha função, ela só está definida, né, a minha imagem, ela é sempre maior do que zero. E isso reflete na sua representação gráfica. Quando a gente tem uma representação gráfica de uma função exponencial, é uma curva, né, que ela não toca o eixo x, porque eu só tenho valores para sua imagem maiores do que zero. O eixo x é o que nós denominamos de assíntota. Então, eu tenho valores muito próximos de zero, mas que nunca serão zero. E quando eu tenho, então, minha imagem, meu contradomínio, meu domínio, e qual que é a minha lei de formação? A minha lei de formação é do tipo y igual a a elevado a x. E a gente tem uma outra restrição para a base. A base, ela tem que ser diferente de 1 e maior do que zero. Então, eu tenho uma restrição no contradomínio e eu também tenho uma restrição na base. Essa é uma característica da função exponencial. Ah, professora, mas e quando eu tenho, por exemplo, um número multiplicando uma função exponencial? Aí nós vamos ter uma função do tipo exponencial. Por exemplo, 2 vezes 3 elevado a x. Essa é uma função do tipo exponencial, onde eu tenho uma constante k que multiplica a minha função. Ao analisar a base de uma função exponencial, a gente consegue dizer se ela é crescente ou se ela é decrescente. Quanto que uma função exponencial é crescente? Quando a é maior do que zero. Então, eu analisei a minha base, é maior do que zero, eu tenho uma função exponencial crescente. Analisei o meu a, ele está entre 0 e 1, eu tenho uma função exponencial decrescente. Uma característica também da representação gráfica desse tipo de função é que ela vai interceptar o eixo y no y igual a 1. Sempre? Não, a gente acabou de ver um exemplo que não é assim. Quando eu tenho uma função exponencial da forma y igual a elevado a x, sim, a minha curva exponencial intercepta o eixo y em 1. Quando eu tenho uma função do tipo exponencial, isso já não acontece, ela vai ter outro ponto que ela vai interceptar o eixo y. A curva exponencial sempre intercepta o eixo y, mas nunca intercepta o eixo x. Essa é uma das suas características. E esse tipo de função, como nós vimos, eles podem explicar vários fenômenos do nosso dia a dia, como a ideia de meia-vida, tanto para elementos radioativos quanto para medicação que a gente toma. Então, ela, para determinar a quantidade de dinheiro que a gente tem na nossa conta. É uma função que pode nos ajudar a entender várias situações do nosso dia a dia. E com isso, eu fico por aqui. Até uma próxima!